Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com você, o quarto do dia. Então, a gente já está aqui já familiarizado hoje com tudo o que aconteceu durante o dia e tem mais bombas chegando. Nesse editorial, a gente vai conversar com vocês sobre falas do Lula enquanto ele está lá na Europa. Falas que renderam muito. Falas que, inclusive, levaram alguns parlamentares a dizer que o Lula está ficando senil, no bom e velho português, caduco. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. Também vamos falar sobre o ministro Alexandre de Moraes e o caso da busca e apreensão sobre as hostilidades que aconteceram em relação a Alexandre de Moraes. Bora comentar tudo isso, bora acompanhar e eu trago todo esse conteúdo aqui para vocês. Só não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, que é muito importante, assim o YouTube manda para mais pessoas, reconhece a qualidade do nosso canal, porque se você deu like, curtiu, é porque está gostando. Então manda para mais pessoas, é assim que funciona. Inscreva-se no canal, meta agora 1.500.000 seguidores. Bora para cima? Vem comigo, vamos começar aqui com o jornal Nova República, que está dando o que falar. Tem muita gente que falou que está gostando do formato dos editoriais, está gostando da imparcialidade que os editoriais têm. Vamos lá. Presidente Lula defende punição para propagadores de ódio e critica envolvidos em suposta agressão a ministro do STF. Esse editorial aqui, ele trata do seguinte, da fala do Lula, onde ele falou que pessoas como aquelas que agrediram o Alexandre de Moraes são pessoas advindas do neofascismo que surgiu a partir das eleições, ou seja, da gestão do Bolsonaro. Então eles dizem que todos os 58 milhões de brasileiros que votaram em Bolsonaro têm tendências neofascistas e que precisa extirpar essa direita grotesca que surgiu e que para ele a direita de antigamente era quase que uma social-democrata, ou seja, esquerda. Para eles só tem que existir o discurso de esquerda, isso é fato. A grande questão aqui são dois argumentos que foram utilizados pelo Lula aqui. E aqui a matéria trata dela. Primeiro, ao hostilizar esse tipo de ação, Lula ignora que o agressor era, inclusive, o seu apoiador. Ou seja, que não se trata de uma transformação que existiu nas pessoas e que esse discurso de Lula, ao colocar o nós contra eles, declarando que são pessoas que são animais selvagens, Lula esquece que está aqui na foto e não dá aqui para saber quais são os animais selvagens ao olhar essa foto. É simples assim. Então, o que nós temos que levantar é que Lula, quando concorreu às eleições, ele trazia um discurso de apaziguamento, vamos acabar com essa polaridade, e é pelo contrário. Aqui ele falou em eliminar essas pessoas que têm esse pensamento, ou seja, acabar punindo duramente. E aí a gente já começa a ter críticas sobre algumas posturas exacerbadas, como por exemplo é o caso de algumas medidas que são tomadas contra opositores ao governo Lula, e isso chega a preocupar. Mas o que a gente precisa analisar? São dois pesos e duas medidas. E aqui eu trago mais um editorial também do Nova República. Lula defende o fim do ódio. Foi o que ele acabou de fazer agora nessa manifestação dele. Mas dá cargo para quem defende a morte. Como assim? Eu já trouxe um vídeo para vocês onde um professor, líder do PCdoB, aliado ao Lula, ele falava que para quem é de direita e é uma boa pessoa, o que é merecido? Uma boa pá, um bom paredão e uma boa bala e uma boa cova. Isso, para eles, não é discurso de ódio. Agora, nós vamos falar da Dilma. Por quê? Porque a Dilma, ela tá no BRICS, né? Como diretora do BRICS, ganhando uma boa grana, mais de 300 mil por mês, ou 200 mil por mês, não sei ao certo a cifra. Mas a gente tem que entender o seguinte, o presidente Lula manifestou sua posição em relação à disseminação do ódio e agressão contra familiares do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Durante uma coletiva de imprensa em Bruxelas, Lula destacou a importância de punir rigorosamente aqueles que ainda propagam o ódio, comparando os envolvidos na suposta agressão a animais selvagens. Entretanto,
vamos refrescar a memória para entender que não basta dizer, mas tem que mostrar na prática, uma vez que muitas pessoas da esquerda que demonstram atitudes nocivas não são tratadas da mesma forma pelo presidente. Exemplo disso que podemos citar é Elias Jabbour, professor de economia e assessor de Dilma Rousseff na presidência do novo Banco do Desenvolvimento. Causou polêmica ao defender a pena de morte para aqueles que discordam do socialismo. Em uma entrevista ao podcast Inteligência Limitada, conduzido pelo humorista Rogério Vilela, Jabbour afirma que a pena de morte deve ser aplicada a pessoas que estiverem a serviço de potências estrangeiras e que possam ameaçar a experiência socialista. Qual é a punição para essa pessoa que dissemina o ódio? Cargo no governo Lula. Então, a gente tem que entender muito bem que o discurso feito não coaduna com as ações. E a gente vai discutir isso aqui um pouco mais, tem muito o que falar aqui ainda. Além disso, teve outra fala também que causou um impacto grande, vamos dizer assim. Uma matéria do Estadão. Lula agradece à África por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão. Ou seja, nós vivemos num Brasil, crédito do Estadão, tá? Não lembro se eu falei. Nós vivemos num país onde é a segunda maior nação negra depois da África. Ou seja, o Brasil é totalmente miscigenado. Isso, estou quase errando aqui. Mas a grande questão é que a fala do Lula de agradecimento à África pelos serviços prestados, ou seja, pelos 350 anos de escravidão, não caiu bem. Alguns deputados, inclusive eu vou citar aqui o Carlos Jordi, que postou em suas redes sociais, ele escreveu o seguinte, e bem lembrado: imagine se fosse o presidente Bolsonaro falando um absurdo desses. Lula precisa de exame de sanidade mental. O descondenado agradeceu pelos 350 anos de escravidão. E como eu mostrei para vocês aqui, está aqui, reverberado aqui na própria Folha de São Paulo. Então, a grande questão que nós precisamos discutir aqui é 2 pesos e 2 medidas. Teve um podcast onde o Gustavo Gaia, que é um deputado federal, errou na fala e disse que lá na África há um nível menor pela falta de alimentação adequada, pela inanição de algumas pessoas. Essas pessoas não têm a condição e têm até um QI menos elevado. Por quê? Por falta de alimentação e dos nutrientes necessários. É só assistir o podcast que você vê que é isso. E aí ele fala que na África não há democracia porque os próprios ditadores querem que o povo fique daquele jeito. E aí tem uma ação, inclusive uma investigação contra ele, está correndo no STF, por causa de racismo estrutural contra o povo africano. Tá? O termo utilizado foi isso, racismo estrutural contra o povo africano. E aí essa fala do Lula, se observada desse jeito, não poderia se enquadrar aqui também? Hoje, como se interpreta a fala se tornou algo muito temerário, tá? Muito arriscado. E isso, dentro de uma democracia, é perigoso demais. A falta de objetividade naquilo que se deve ou não ser punido. Isso é perigoso. Mas, enfim, a fala do Lula, com toda certeza, é uma aberração. E mostra que Lula já não tem mais a preocupação no que vai falar ou deixa de falar. Ele tem um sentimento hoje de ser quase um dono do mundo. Aqui no Brasil ele já se sente o dono do pedaço. O ministério é meu, isso é meu, aquilo é meu. Mas ele está começando a pensar que no mundo é ele que manda também. Ok, tudo bem. Cada um diz o que quer, né? Cada um pensa o que quer. Mas que isso vai ferindo e arranhando a imagem da nossa democracia, vai. Vamos lembrar que aconteceu um boicote, ou seja, uma sabotagem de embaixadores do Bolsonaro. É só você olhar aí as matérias, tanto do Metrópolis quanto outros jornais, para que Bolsonaro não se encontrasse com outros líderes para não criar esses atritos com o Brasil, atritos internacionais. E agora com Lula falando essa quantidade de besteira. Tá tudo bem? É complicado. Um caso aqui interessante, essa matéria do Globo, é o Boric, tá? Gabriel Boric é o presidente do Chile. E o presidente do Chile, ele tem assuntos dissonantes em relação
ao Lula, tá? Essa matéria da Janaína Figueiredo. Ele tem assuntos dissonantes. Por quê? Lula já deu a entender, embora diga que é neutro, imparcial, ele já deu a entender que ele acha que quem está certo é a Rússia e não a Ucrânia. E o Boric pensa totalmente de forma diferente. Lula já deu a entender que a Venezuela é democracia, uma democracia relativa, mas é democracia. Ok? O Boric também falou o contrário. Então, em 2 vezes o Boric já rebateu o Lula. Só que aí, por que eu trouxe essa matéria aqui? O Boric tá virando uma pedra de sapato do Lula, porque o Boric tá fazendo um trabalho no Chile que tá começando a ganhar adeptos, ou seja, lembra que aqui na América do Sul tem a tal da onda rosa que vem tomando conta de tudo, você lembra disso? Pois é, o que tá acontecendo? Tem gente que tá querendo ficar mais alinhado com o Boric, não com o Lula. Estou procurando um trecho aqui para colocar para vocês, tá? Mas acho que eu não vou achar. Ó, as declarações de Boric parecem incomodar Lula. Achei interessante. Sim, assim parece. O interessante é que ao comentar o que Boric disse, Lula fala sobre a juventude do chileno, sua suposta falta de experiência, ou seja, o presidente do Brasil não questiona o conteúdo da fala de Boric, ataca suas características pessoais. Isso demonstra, ao meu ver, que as posições de Boric estão causando ruído na esquerda latino-americana mais antiga, incomodam líderes como Lula, que gostariam que Boric tivesse aderido às suas posições e à sua esquerda rosa, né, a sua onda rosa, e Boric não. Boric é uma esquerda sensata. E isso está incomodando muito. E aí, como eu disse, Lula ataca Boric e não os argumentos de Boric. Por quê? Porque Lula está errado. Totalmente errado. E quando você deixa de atacar os argumentos para atacar o argumentante, né, quem está trazendo os argumentos, é porque mostra que você já se perdeu na sua justificativa. E aí fica um tanto quanto mais complicado, tá bom? Bora lá. Vamos mudar de assunto agora. Bora de Revista Oeste para vocês. As ilegalidades na investigação contra os suspeitos de utilizar Moraes. Eu já tinha comentado sobre isso e vamos falar de novo. Juristas citam falta de competência do STF e desproporcionalidade na busca e apreensão. Vamos lá. Tem 2 princípios que norteiam o direito: o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Ou seja, o princípio da razoabilidade é você questionar se há uma razão de ser da aplicação dessa pena. Ou seja, é razoável aplicar uma pena em uma determinada pessoa? Vamos lá. Se alguém ofende, seja Alexandre de Moraes, ou seja, um morador de rua, é razoável punir essa pessoa? Sim. Princípio da razoabilidade, ok. E aí, proporcionalidade. Se alguém ofende um morador de rua ou ofende Alexandre de Moraes, eu posso falar em violação do Estado Democrático de Direito? Há uma proporção em colocar uma pena de quase 10 anos desse sujeito? Não há. É simples assim. E aqui é esse questionamento que muitos juristas colocam aqui em relação ao Alexandre de Moraes. A busca e apreensão na casa dos brasileiros que supostamente utilizaram o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e agrediram o seu filho de 27 anos, gerou questionamentos e críticas de políticos e juristas nas redes sociais. O episódio ocorreu na sexta-feira, dia 14, no episódio do aeroporto de Roma. Advogados, membros do Ministério Público e professores questionam a legalidade do procedimento e afirmam que existe uma desproporcionalidade na medida, além da falta de competência do Supremo para conduzir o inquérito. As agressões foram contra a pessoa de Alexandre de Moraes. Mas foi em razão do cargo. Não, foi contra a pessoa. Foi contra a pessoa do Alexandre de Moraes. Então, há de se falar também a falta de competência. E aí, o Flávio Dino acabou entregando o ouro ainda mais. É nítido o incômodo do ministro da Justiça nos questionamentos e na cobrança, porque mesmo pessoas apoiadoras de Lula questionaram a ilegalidade desse ato. O que
É óbvio, é nítido. Para defender e passar um pano nisso aqui, ou você perdeu a noção da proporcionalidade, ou você acha que a ditadura é boa quando ela está do meu lado. É isso, não tem outra razão de ser. E aqui eu trago para vocês a manifestação do ministro da Justiça, Flávio Dino. Polícia Federal pediu busca e apreensão no âmbito de investigação por agressões contra o ministro Alexandre de Moraes e sua família, baseada no artigo 240 do Código de Processo Penal, que fala que pode ter a busca e apreensão. A medida se justifica pelos indícios de crime já perpetrados. Opa! Aí, é desproporcional. Tais indícios são adensados pela multiplicidade de versões ofertadas pelos investigados. Ótimo, tendo diversidade de versões, não precisa de busca e apreensão. Espera as filmagens. Aí depois, outro assunto poderia acontecer. Ou há o risco das filmagens do aeroporto sumir? Não tem. Então, as filmagens vão dizer. Sobre a proporcionalidade da medida, porque juristas sérios estão questionando isso, sublinho que passou da hora de naturalizar absurdos. Poxa, eu acho que estão naturalizando um absurdo ao fazer isso. E não se cuida de fishing expedition, tá? O que é o fishing expedition? É pescaria de provas. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Pois não há procura especulativa, e sim fatos objetivando delineados que estão em legítima investigação. 2 pontos a se discutir. Os celulares foram apreendidos. Para quê? Será que tem filmagem nesses celulares? Pois, você presta atenção, se nós temos aqui uma dicotomia e uma duplicidade de vamos lá, no direito penal busca-se o fato real, ou seja, é o que aconteceu. No direito civil busca-se o fato formal, ou seja, quem tem mais prova, mas no direito penal busca-se o caso real, o fato real. Ou seja, se eu estou discutindo e eu tenho uma prova para minha defesa que pode estar como uma gravação no celular, para mostrar, olha, tá aqui, eu gravei, olha as falas, o que foi. Se eu tenho isso em mãos, alguém vem e toma as minhas provas? Poxa, cadê a proporcionalidade nisso? Cadê a razoabilidade disso? Não faz sentido. E questão, segundo informações do próprio advogado do acusado aqui, do suspeito, ele disse, olha, a Polícia Federal chegou e disse que nós queremos saber se tem algum item relacionado a ataque às urnas eletrônicas. Meu Deus, a que nível chegamos? Tá complexo demais para passar pano para isso. Então, data vênia o respeito que eu tenho pelo cargo do ministro de ministro de Justiça, pelo cargo, e assim como do Supremo Tribunal Federal, os fatos aqui não condizem com a realidade. A gente precisa restabelecer a verdade, tá? Ok, houveram excessos, e se essa pessoa fez, tem que ser punida, mas dentro da proporcionalidade da lei. Me desculpe, mas o Brasil não comporta tribunal de exceções. E aqui eu vou trazer um comentário do Joel Pinheiro, tá? Eu sigo o Joel Pinheiro, gosto dos comentários dele. Algumas coisas eu discordo, é lógico, faz parte da democracia, muitas eu concordo. E ele colocou aqui um ponto que a gente tem que discutir. Temos que repetir o óbvio. Um ataque, ainda que criminoso, e sim, é criminoso se for comprovado, né? Aqui há uma dualidade de versões a Alexandre de Moraes, não é um atentado contra a democracia. E aí, eles estão querendo colocar a pecha aqui de que há um atentado contra a democracia toda vez que você acusa o Alexandre de Moraes. E aqui, o ponto é interessante, tá? O ponto é interessante. A gente tem um artigo na Constituição que diz que são órgãos do Poder Judiciário, entre eles tribunais e juízes eleitorais, tá? Então são órgãos da Justiça Eleitoral, artigo 92, se eu não me engano, da Constituição. O grande ponto que nós precisamos discutir enfim, houve uma violação, houve o risco, houve a possibilidade de acabar com o Estado Democrático de Direito numa ofensa, numa discussão? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem foi o agredido foi o
filho de Alexandre de Moraes, este não tem foro privilegiado junto ao STF. Agressão física a filho verbal pode ter sido uma discussão ou não, mas enfim, não há foro privilegiado para o filho de Alexandre de Moraes. Esse é um ponto que precisa discutir, né? E aí o antagonista, ele põe um ponto interessante aqui. A aparente bipolaridade do STF. Isso aqui é o jornal Antagonista. Eu sempre cito as fontes do conteúdo que eu trago. O senador Alessandro Vieira diz que o Supremo precisa escolher entre o garantismo e as medidas extremas. Por que é interessante esse argumento aqui do Alessandro Vieira, que é senador da República, tá? Ele é senador. Por que a gente precisa discutir? O que é o garantismo? Via de regra, vira e mexe, a gente vê algum ministro do Supremo liberando algum criminoso pesado, aplicando as regras da lei dentro das garantias dos direitos que eles têm. Tá? Na interpretação que os ministros do Supremo têm. Então, por exemplo, um caso emblemático é o André do Rep, que foi liberado e depois ainda devolveram os bens dele. Então, a benevolência da lei e o garantismo para esses. E as duras penas da lei para aquele que atenta contra qualquer coisa que eles consideram discurso de ódio. Então, eis o fato dele usar a palavra bipolaridade. Eu vou ler o Twitter do senador Alessandro Vieira para vocês. O STF precisa resolver com urgência sua aparente bipolaridade, que de um lado exibe um garantismo, que anula provas e liberdades homicidas, corruptos e traficantes notoriamente culpados, mas de outro utiliza medidas extremas como quebras, prisões e buscas sem fundamentação razoável. Enfim, e aí o pessoal critica, né, senador? Quem diria eu concordar com o senhor? Sabemos que a culpa é do Senado, principalmente do Pacheco, que não coloca impeachment. Aí o Pedro Platon já perguntou, já assinou impeachment do Barroso? Aí o Felipe Tadewald, sai o Barroso e entra o Dino, e daí? Ou seja, as discussões são cada vez mais acaloradas nas redes sociais. E é aqui onde a gente precisa, com toda a cautela e com todo cuidado, analisar até onde essa regulamentação de redes, até onde punir esses que discursam sobre o ódio vai limitar a liberdade de expressão. Porque quem vai dizer o que é fake news? Quem vai dizer o que se pode? Quem vai dizer o que é liberdade de expressão? Quem vai regulamentar tudo isso? Quem vai ser o dono do poder? Porque hoje eles nem têm esse poder tão declarado assim e já estão massacrando aqueles que pensam diferente. Imagina se der esse poder via lei para eles. Aí o bicho pegou, não é? Enfim, 20 minutos de editorial, 23 já, então é porque passou do ponto, né? Mas a gente precisava discutir isso. Vocês viram quantos conteúdos a gente trouxe e foi bem dinâmico, tá? Eu sei que foi, embora a gente abordou poucos temas, mas foi muito dinâmico, muita informação. Então, peço a você, se você puder curtir, compartilhar. Peraí, acabou não. Lembrei de mais uma matéria que eu tinha separado para vocês. E a gente precisa falar. Eu sei que tá ficando longo, mas a gente precisa falar. Dá uma olhada nisso aqui, tá? Discurso de fake news, discurso de ódio e tal. Empresas que promoveram as palestras de Alexandre de Moraes são particulares, ele pode fazer e está ganhando bem por isso. Foram condenadas por fake news. Matéria do Metrópolis. Na viagem que ocorreu a suposta agressão, Moraes ministrou palestra em evento promovido por grupo condenado em ação sobre fake news. Vamos lá, vamos entender. A palestra que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal ministrou na Itália na semana passada foi promovida e patrocinada por uma faculdade goiana. Ô meu Goiás! Condenada por fake news relacionadas ao kit Covid. Na volta do evento do aeroporto aconteceu aquela agressão. A informação foi divulgada pela TV Band, agora eu estou utilizando como fonte aqui o próprio Metrópolis, mas o ministro não quis se manifestar. Apesar de ter acontecido na Universidade de Siena, na região italiana da Toscana, o evento acadêmico do Fórum Internacional de Direito foi promovido pela Alfa, Escola de Direito, e pela Unialfa, ambas de Goiás.
Todas essas instituições privadas de ensino pertencem ao grupo de José Alves, que também é dono da empresa farmacêutica Vitamedic, que produz a ivermectina no Brasil, tá? Eles foram condenados pela Justiça Federal no Rio Grande do Sul em maio deste ano por danos morais coletivos à saúde. Em fevereiro de 2021, as empresas bancaram a publicação de um informe publicitário em diversos meios de comunicação com o título Manifesto pela Vida. O texto defendia o chamado tratamento precoce. Enfim, na sentença foi dada aí a condenação, mas o que chama a atenção aqui? Esse discurso de que propagam fake news, falam isso ou aquilo, eu estou falando da indústria farmacêutica que lucrou com a produção de ivermectina e hoje banca morais. Aí o dinheiro deles é limpo para dar palestra? Tá? Eu vi um texto do OINEG, tá? Um vídeo, na verdade, da Band do OINEG, genial, falando sobre isso. Nessa hora o dinheiro de propagador de fake news vale? Pois bem. Fazer o quê, né? É o Brasil que nós temos hoje. Curte, compartilha, agora acabou de verdade, tá bom? Obrigado e eu vejo você no próximo editorial.